Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em como as questões sobre ditadura militar têm aparecido, nas segundas fases dos vestibulares. É mais comum a gente ver questões sobre ditadura nas segundas fases das estaduais paulistas do que inclusive nas primeiras. E como aí as primeiras fases vocês já fizeram, já passou o Enem, a gente vai focar um pouquinho mais nesses últimos vídeos a entender como a gente faz questões dissertativas. Bom, a primeira questão aqui que eu escolhi é uma questão que caiu agora, na última segunda fase que a FUVEST fez, no vestibular 2024, agora a gente se preparando aí para o 2025. E era uma questão que ela trazia essa tabela, então ela não tem nenhum outro texto, nada que a gente possa se comparar, é só a tabela mesmo. Mas aí ela vai mostrando alguns indicadores econômicos, Então a tabela traz aqui indicadores macroeconômicos e ela vai olhar de 1968, então a gente está trabalhando com o período militar, a 1973. É basicamente aí o período que a gente chama de milagre econômico. Ela traz o crescimento do PIB brasileiro na primeira linha em porcentagem, depois a inflação, o índice IGPM, a inflação por ano, mais ou menos aqui, quanto era a população brasileira. Então ela fala em 1.000 habitantes, mas são 88 milhões mais ou menos ali, Então a gente vai vendo qual que é o crescimento do PIB mundial nesse momento, então daria pra gente comparar, e a mesma coisa o PIB latino-americano, Então a gente conseguiria comparar o do Brasil com o do mundo e com o da América Latina, tá? A partir desses indicadores é que a questão vai pedir para a gente fazer a nossa análise. Então, na primeira questão aqui, ele traz a pergunta de qual é o indicador da tabela que justifica o argumento de que nesse período de 68 a 73 o Brasil vivia um milagre econômico. O indicador que vai mostrar para a gente essa ideia de milagre econômico é a ideia do crescimento econômico. Então, é justamente aqui quando a gente fala do crescimento do PIB. O que justifica você afirmar que se tratou de um período de milagre, uma economia muito diferente do que estava, e se a gente comparar com o PIB mundial e com o PIB latino-americano, realmente o PIB brasileiro teve sempre aí acima desses dois indicadores nos anos de 68 a 73. A partir daí, vamos para a letra B. Então, aqui é uma resposta super simples. Você falasse de crescimento do PIB, que é o que está apontado lá no primeiro indicador, você já tinha feito a resposta. Na letra B, compare as taxas de crescimento do PIB brasileiro com as taxas de crescimento nos conjuntos América Latina e Mundial, referidos na tabela, e caracterize o comportamento da inflação no período de 68 a 73. Se a gente for comparar o Brasil com os demais países, a gente pode ver aqui que mais ou menos aí o PIB brasileiro, ele vai ter um crescimento constante de em torno, de 10%, a gente colocaria aí no ano, diferente do PIB mundial. Inclusive, nessa questão, daria para a gente ver qual é essa taxa de crescimento maior. Eu poderia aqui fazer as contas para saber quanto mais o PIB brasileiro cresceu. Era necessário? Não, não era. Então, a gente pode só apontar que o PIB brasileiro teve um crescimento constante ao longo desse período que ele está apontando na tabela, acima do crescimento. Olha, eu escrevi errado. Acima do crescimento mundial e latino-americano. Então, o nosso PIB nos dois casos ele cresceu mais, comparado tanto com o mundial quanto com o latino-americano. Isso é observação aqui da tabela só, tá, gente? Não estamos saindo de nada disso aqui ainda. Mas ele pede para a gente trazer na questão também o comportamento da inflação no Brasil. A gente vai ver que a inflação, ela começa em 25,5%, ela vai chegar a 15,5%.
Para a gente hoje seria um valor bastante alto, né? Quando a gente pensa em inflação no Brasil pós-plano real. No entanto, para a época é um valor considerável, então um valor moderado. A gente pode falar que quanto à inflação, houve inicialmente uma queda, chegando à casa dos 15%. Então a gente vai ter ali uma queda, e uma queda acentuada, né, de 25% para 19%, não é uma queda fácil de você ter, e ela vai chegar à casa ali dos 15,5% mais ou menos. Com isso a gente consegue mostrar o comportamento da inflação. A gente falou que houve uma queda e onde ela estabiliza, onde ela chega no seu mínimo ali, tá? A letra A e a letra B são simplesmente observações da tabela que a FUVEST trouxe pra gente. Aí a gente tem a letra C. Essa aqui já é a que vai cobrar um pouquinho mais de conhecimento, né? Porque o chamado milagre econômico não foi acompanhado pelo aumento do poder aquisitivo das camadas sociais mais pobres. Indique 2 motivos para isso. O milagre econômico, ele é conseguido, esses índices de crescimento, como a gente falou lá no vídeo de revisão, eles nascem de uma política que abre a economia brasileira para a chegada de capital estrangeiro, inclusive de empréstimos estrangeiros, né? A médio prazo, essa política vai trazer prejuízos. Então, a gente pode começar explicando essa parte para a gente indicar esses motivos, né? Então, o milagre econômico foi uma política baseada na entrada de capital estrangeiro na forma de empréstimos. Principal forma, né, dessa entrada não é com investimentos, são com empréstimos. A médio prazo, essa política gerou uma subida inflacionária, já que a inflação era pressionada pelo aumento da dívida externa. Nessa condição, não era possível realizar uma distribuição. Parece muita coisa, e é mesmo, eu sei que não ficou uma resposta curta, mas a gente só apresentou um motivo, né? Ele queria 2. A gente falou do motivo que é esse aumento da inflação, explicamos que ela nasceu dessa pressão da dívida externa, especialmente. Mas a gente, com isso, né, a inflação, o aumento da inflação, ela não dá uma distribuição de renda, mas isso é apenas um motivo que explica por que não aumenta o poder aquisitivo das camadas sociais mais pobres. Um segundo motivo, deixa eu subir aqui para a gente ver, um segundo motivo para a concentração de renda, né, se não tem um aumento do poder aquisitivo das camadas mais pobres, é porque a gente tem concentração de renda. É a política de arroxo salarial adotada durante todo o período denominado milagre econômico. Então, os 2 pontos aí que são prejudiciais para a camada mais pobre, o aumento inflacionário, né? E também isso que a gente chama aí de arroxo salarial, que é você justamente não fazer a subida dos salários acima da inflação. Essa é uma questão que é isso, ela trazia a oportunidade de você fazer 2 itens dela apenas com observação da tabela, mas ela cobrava ali um conhecimento do que é o milagre econômico, de quais são os problemas trazidos pelo milagre econômico, de como ele funcionou ali na letra C. Bom, vamos dar uma olhada agora em outra questão. Essa aqui é uma questão da Unesp, da prova de 2018. Essa já é uma questão que traz um texto aí para a gente analisar. Então, vamos dar uma olhada no texto primeiro. A Transamazônica inscrevia-se também nesse amálgama geopolítica, segurança nacional.
No caso da Amazônia, o projeto da corrente nacionalista de direita do Exército era o de povoar, mas as contingências do tempo e do capital não seguiam mais as fórmulas pombalinas. Assim, na impossibilidade de povoar com gente, seria necessária a migração de toda a população brasileira para chegar-se às taxas de densidade razoáveis no vasto território amazônico, optou-se pelo povoamento com interesses. A Zona Franca de Manaus configurava-se como uma modalidade de povoamento por meio de interesses constituídos. A própria Transamazônica era uma estratégia mista de povoamento populacional e de interesses. Então é um texto que está falando para a gente aqui da construção, né, colocando a Transamazônica dentro de uma ideia maior do Exército, que já sabendo que não era possível ocupar a região amazônica, que era a ideia deles, né? Ele fala que a corrente nacionalista do Exército, ela queria povoar, mas eles sabem que não é possível levar toda a população para conseguir a densidade que eles queriam. Eles falam num povoamento de interesses, e aí ele caracteriza que a Zona Franca de Manaus também nasce dessa ideia, de um povoamento com interesses, tá? Bom, a partir daí, a gente vai para a questão em si, né? Em que período da história brasileira foi proposto e iniciado o projeto de construção da rodovia transamazônica? Esse aqui, ó, é a primeira questão. É muito comum na Unesp que você tenha mais de uma pergunta por item, tem que tomar cuidado para a gente poder responder todas. No segundo item, ele pede para a gente falar da semelhança que o texto coloca entre o projeto de construção das Transamazônica e o projeto ali da Zona Franca de Manaus. Bom, a partir dos pontos que ele traz para a gente, primeira coisa, período da história, né? A Transamazônica, ela é um projeto da ditadura militar. Então, foi construída aí durante, né, a ditadura militar. Se a gente quiser caracterizar melhor, no período do governo Médici. Se você caracterizou, como ele falou, em período da história brasileira, se você colocou ditadura civil-militar, com certeza isso já estaria certo, tá? Porque a gente já teria caracterizado, já teria marcado qual era o projeto, qual é o período em que aparece. É que agora a gente tem que falar, né, da semelhança sobre esse projeto da Transamazônica e da Zona Franca de Manaus. Pelo que o texto traz pra gente, tanto a Zona Franca de Manaus quanto a Transamazônica buscavam cumprir o objetivo dos militares de ocupação da região amazônica, da região norte, o que seria feito pelo que o autor chama de povoamento com interesses. O que o autor classificou isso pra gente, que é basicamente, se não era possível levar pessoas a migrarem para a região, que elas fossem levadas devido ao interesse econômico. Então esse é o ponto que ele traz, né? A ideia de povoamento com interesses é justamente essa ideia de que as pessoas vão para lá porque há pelo menos um interesse econômico dentro da região. Aqui eu fiz uma resposta um pouco mais longa, né, que explicava tudo o que era feito, mas quando possível, quando você tiver esse entendimento do texto, é sempre importante você explicar o máximo possível o que está aparecendo dentro da questão, tá, gente? Eu vou para a letra B dessa questão. Qual foi a justificativa dada pelo governo federal para a abertura da estrada? De novo, né? Tem mais de uma
pergunta dentro do mesmo item. Então, primeiro a justificativa para a abertura da estrada, está aqui. A que se refere à afirmação de que a Transamazônica inscrevia-se no amálgama geopolítica segurança nacional. Vamos para a primeira parte. A justificativa para a abertura da estrada foi justamente a ideia de interligar as regiões do Brasil. Outras estradas, né, a gente comentou lá na aula, também vieram nessa ideia. A gente tem ali a Cuiabá-Santarém, por exemplo, elas nascem nessa mesma ideia de interligar as regiões do Brasil. Na segunda parte, ele vai falar qual que é esse amálgama geopolítica segurança nacional. A Amazônia... Opa, olha eu pulando letras aqui. Perdão, gente. Aqui, voltando para a questão. A Amazônia era considerada uma zona de interesse mundial, né? A Amazônia já ali nos anos 70 é vista como uma zona de interesse mundial. E a ideia de proteção do território para os militares passava pela ocupação desse território. Então, assegurar, né, a segurança nacional, a segurança do território amazônico, dentro desse contexto de Guerra Fria, passava pela ideia de que era preciso ocupar este território para que assim não houvesse a possibilidade dele ser dominado por outros países ou mesmo pela ideia do inimigo interno. Bom, pessoal, nossa última questão aqui que a gente vai dar uma olhada hoje, uma questão da Unicamp de 2018. Essa é uma questão que ela trabalha já com o finalzinho da ditadura, né? Então, aqui eu posso falar um pouco melhor dessa questão, porque conheço um pouco mais a ideia aí do projeto, mas também porque a gente tem ali um contato, eu vi as estatísticas, como foi a correção. Bom, vamos lá. No Brasil pós-ditadura, a disputa pela memória foi marcada pela publicação do projeto Brasil Nunca Mais, em 1985. Então, final da ditadura, efetivamente a ideia, né, de você ter ali a redemocratização acontecendo e nasce esse projeto do Brasil Nunca Mais. Pode-se dizer que se trata de um ato fundacional na construção da memória social sobre os crimes da ditadura. Então seria o primeiro ato, o ato que ajuda a gente a fundar essa ideia de uma memória sobre o que foram os crimes dessa ditadura. A autora continua no texto, o qual favoreceu a constituição de uma consciência coletiva acerca da política repressiva do período e do status dos sobreviventes. Bom, a partir daí, a questão, ela pedia na letra A 2 objetivos do projeto Brasil Nunca Mais. Muita gente ficou perdido porque nunca tinha ouvido falar do projeto, porque não entendia, né? Teve dificuldade nessa questão para separar a letra A da letra B, mas o projeto Brasil Nunca Mais ele vem numa onda de projetos que vão acontecer entre os anos 80 e 90, nos países que estavam saindo das ditaduras, justamente sendo projetos de memória, projetos que tentavam revelar a verdade sobre as violações de direitos humanos que tinham ocorrido naquele momento. Então a gente pode trazer como um primeiro objetivo justamente a ideia de que o projeto desvelava, né, ou melhor, revelava, talvez seja uma palavra melhor, os crimes da ditadura, e isso é uma informação que o texto trouxe pra gente, né? A ideia de que ele está ali na construção dessa memória sobre os crimes. Crimes esses que não eram falados, a gente veio de uma lei de anistia. Então o projeto, primeiro, ele revela os crimes da ditadura, e um segundo objetivo, aí já mais claro no texto, o projeto ele pretendia construir uma memória social
sobre as violações de direitos humanos no Brasil. Então, o projeto ele quer marcar exatamente o que foram essas violações de direitos humanos e mostrar como isso traria uma nova memória para a população. Tá? Na letra B, ela pergunta por quais razões a autora considera o projeto Brasil Nunca Mais um ato fundacional. Por que ele funda essa memória? Por que ele seria esse momento importante para a gente mostrar o que foram esses crimes da ditadura? Aqui a gente precisa de uma análise um pouco maior, né, para poder responder. Seria um ato fundacional porque o projeto, ao criar uma memória social, que é a pretensão dele, a gente já adotou, pretendia a condenação dos crimes da ditadura e que esses nunca mais voltassem a ocorrer. Não à toa, né? Ele chama Brasil Nunca Mais. Então, essa ideia de que não pode voltar a ocorrer algo dessa forma. É uma questão, ela é simples do ponto de vista da gente entender o que ele está pedindo para fazer, mas ela não é fácil de fazer, tá? Bom, gente, espero que tenha ajudado um pouco a entender melhor como fazer e como responder questões de segunda fase, tá? E na semana que vem a gente continua no tema das ditaduras, mas aí olhando um pouco mais para a América Latina, que é algo que vem sendo cobrado aí dentro dos vestibulares. Um abraço e até a próxima semana.